Welcome to our clan, the Orange Clan. E aí, gostou do meu inglês macarrônico? Espero que sim, pois hoje o tema é minha difícil jornada para aprender inglês. Vou falar um pouco de minha história com a língua inglesa, desde a adolescência até os dias atuais. Let's go together! Bem, tudo começou por volta dos meus 10 anos, quando meu irmão mais velho, que gostava de rock, me influenciou. Eu tive acesso à fita cassete do álbum And Justice for All, do Metallica. Este álbum mudou a minha vida e me tornei um roqueiro. Não tenho dúvida, naquele momento foi quando brotou a semente para eu aprender o idioma inglês. Nesta época eu ainda morava na metrópole Barra da Estiva, na Bahia. Você já ouviu falar dela, não é? Na década de 90 havia um tipo de festas em que uma banda tocava vários ritmos musicais, em uma noite só. Começava com uma música baiana, tinha um momento romântico, geralmente forró shot, o famoso rala-coxa, e não poderia faltar o rock and roll, Pink Floyd para ser mais exato, com o clássico Another Brick in the Wall. Era tocado outros clássicos de rock, que não me recordo agora. O vocalista cantava com inglês embromation, ao menos era o que eu entendia. Só uma nota, eu não entendia nada de inglês naquela época, e como eu acho que não há gravações atualmente, nunca saberei se o inglês era correto ou embromation mesmo. Verdade seja dita, os roqueiros da cidade, incluindo eu, adorávamos o momento rock and roll da festa. Bem, estou ficando nostálgico, vou voltar à língua inglesa. Na escola, desde que me lembro por gente até o terceiro ano do ensino médio, só estudamos o verbo to be. Para os mais íntimos, o famoso verbo to be. Eu não sei que caracas que passava na cabeça dos gestores de educação pública, pois passávamos de ano e o verbo to be não largava a gente. Espero que isso tenha mudado. Quando eu tinha 15 anos, comecei a estudar inglês com uma coleção de livros dos meus pais. O título era sugestivo, e eu acreditei, é claro. O título era mais ou menos assim: Fala inglês fluente em 90 dias. Seja sincero, não se encantaria em falar inglês fluente em 90 dias? Ainda mais, sem ter que pisar em países falantes da língua inglesa. Era bom demais para ser verdade. O método do texto era um de 3 linhas como se fosse uma única. A primeira frase era em inglês, a segunda era a transcrição fonética, por fim vinha a tradução em português. Pois é, eu acreditei no método e comecei a acordar às 5 horas da manhã para estudar no quartinho dos fundos da casa da minha avó, com quem eu morava na cidade de Jequié, também na Bahia. Eu estudava antes de ir para a escola, achava que o horário silencioso seria legal, pois eu podia ler em voz alta o texto. Há uma coisa engraçada nestes estudos que ocorreu. Eu dormia no quarto em que meu tio dormia, e quando o despertador tocava era um barulho da porra. O despertador acorda era da minha avó, daqueles que tem uma espécie de martelinho que bate em 2 bacias de metal. O bicho é escandaloso. Meu tio, que tinha insônia, ficou puto com minha mania de acordar às 5 da madruga. Ele falou para minha avó que me pediu para parar de colocar o despertador para aquele horário. Enfim, foi matado 3 coelhos numa cajadada só. Parei de perturbar meu tio, parei de acordar às 5 da manhã e parei de estudar o inglês. O pior é que eu não dei continuidade para estudar em outros horários do dia. Nunca saberei se iria aprender mesmo o inglês fluente em 90 dias, como prometia aquele método. Por volta do ano 2001, já residindo em Brasília, participei de um curso presencial de inglês. Porém a grana ficou curta e só fiquei 2 meses. Depois disso, já li alguns poucos livros em inglês com dicionário ao lado, além, é claro, de ser bombardeado diariamente, como quase todos os brasileiros, pela língua inglesa, por meio de filmes e músicas. Pouco tempo depois, passei no vestibular da Universidade de Brasília para cursar licenciatura em letras japonês. Isto me fez estudar mais a língua inglesa, visto que muitos livros que ensinam japonês não tinham tradução para o português. O inglês era a ponte mais fácil entre o português e o japonês. Em relação à língua japonesa, nem precisa me perguntar. Fui um aluno medíocre e apenas arrastei a barriga até o último semestre para ganhar o diploma.
portanto, falo nada. Mas isto é assunto para outro podcast. Com o smartphone em mãos, faz uns 2 anos que eu comecei a ouvir a rádio BBC World Service nas idas e voltas para o trabalho, bem como acessar o site BBC Learn English, lendo e ouvindo a seção 6 Minute English. O meu problema é que eu não mantenho a regularidade, assim, venho aprendendo inglês a passos de tartaruga. Em maio de 2019, conheci o livro Como Aprender Inglês, o Guia Definitivo, do autor Mairo Vergara. Cara, o livro é gratuito e a metodologia é show de bola. Já adianto que não estou ganhando nada para falar sobre o livro dele. Inclusive, acho que com este livro gratuito, desde que se tenha disciplina, não vejo necessidade de querer me inscrever no curso de Mairo. Acho que a metodologia do livro grátis já é o suficiente. O Mairo fala de 5 princípios para a aprendizagem de qualquer idioma. Primeiro princípio: tempo com o idioma. Você precisa escutar, falar, ler e escrever o máximo de tempo possível. Segundo princípio: entender antes de falar, ler antes de escrever. Este é o processo natural como toda criança em qualquer lugar do planeta aprende seu idioma materno. Este é o ponto principal do livro. Princípio 3. Motivação. E isto é para tudo. Porém, o Mairo afirma que só existe uma coisa que realmente aumenta muito a nossa motivação: perceber que estamos aprendendo. Princípio 4. Autonomia. Que é qualquer pessoa que siga o guia seja capaz de aprender qualquer idioma. Aqui eu volto a repetir, com esta metodologia gratuita, não há necessidade de fazer o curso dele. Acho que ele dá um tiro no pé. Porém, a julgar pelas quase 100 milhões de visualizações no canal dele no YouTube, o tiro não está sendo no pé não. Princípio 5. Atenção e observação. Vergara ressalta que ao estudarmos o idioma estrangeiro, devemos entender como a língua funciona, como os nativos falam e escrevem. Com estes princípios em mente, ele ensina 4 etapas para a aquisição do inglês ou qualquer outro idioma. Isto é a parte prática. Etapa 1. Você irá ler textos em inglês utilizando dicionários e explicações gramaticais para entender o texto completamente. Etapa 2. Ler o texto e escutar o áudio ao mesmo tempo, muitas vezes. Etapa 3. Ouvir o áudio do texto várias vezes. Mairo recomenda 30 vezes o mesmo áudio no mínimo. Etapa 4. Continuar ouvindo o áudio, mesmo que você já entenda e esteja estudando outro texto. Uma coisa que eu achei top da metodologia dele é a criação de um ambiente de imersão. Ou seja, você vai somente ouvir músicas em inglês, o que para mim não foi um problema, pois as bandas que mais gosto são de rock, americanas ou inglesas. Você irá colocar os sistemas operacionais do seu smartphone, tablet e computador em inglês. Irá assistir séries e filmes somente com legendas em português. Porém, à medida que vai avançando na compreensão do idioma, você irá trocar a legenda para o inglês. A meta é atingir o nível de apenas assistir sem legendas, como qualquer nativo. E para concluir a imersão, ele sugere que, quando você estiver em um nível mais avançado, deve ler livros em inglês, sejam de ficção ou não ficção. Para conseguir os textos com áudio em inglês, Mairo dá várias dicas de sites gratuitos. Entre estes há o site dele, o da BBC de Londres, mas o que eu estou mais ouvindo ultimamente é o deepenglish.com, onde é possível encontrar reportagens de vários assuntos. Ele também indica bons dicionários, também de graça, para auxiliar no estudo. Vergara ainda dá valiosas dicas de como ler e aprender novas palavras por meio do aplicativo Anki. Atribuir o nome de Guia Definitivo ao livro do Mairo é um pouco de presunção do ponto de vista metodológico, visto que sempre há várias formas de aprender que já foram ou que serão criadas. Contudo, posso afirmar que para quem quer estudar sozinho, ou mesmo aquele que está fazendo o curso de um idioma estrangeiro, aplicar os ensinamentos do Mairo é muito valioso. O livro é sensacional. Eu, por exemplo, desde maio, que ao ir para o trabalho vou ouvindo o áudio do Deep English. Completo 30 vezes a audição e passo para o próximo texto. Na volta para casa sou um pouco mais ousado e ouço apenas podcasts em inglês. Vou ser bem sincero, volto a repetir que não estou aqui para fazer propaganda do Mairo, até porque ele não precisa de mim.
Apenas gostaria de compartilhar as ricas dicas que ele ensina em seu livro de maneira gratuita. Antes de encerrar esse podcast, deixo uma frase do Vergara, que é a essência para quem quer aprender o idioma estrangeiro, como qualquer outra coisa na vida. Ficar bom em algo é o simples resultado da prática constante. Pratique constantemente e será muito difícil você não ficar bom. Eu estou na persistência, ufa, não é fácil ouvir e ler diariamente, mas tenho uma meta de ouvir a língua inglesa como um nativo ouve. Quero poder apreciar as músicas que gosto do Pink Floyd, Metallica, Led Zeppelin, Arctic Monkeys e outros. E também assistir filmes sem legenda. E, é claro, falar. So, do you also want to speak English? Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Fica a dica do método do Mário Vergara. Vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir o livro gratuito, Como Aprender Inglês ou Guia Definitivo. Aproveite para acessar meu site, odebrandoribeiro.com, e se inscreva para receber os próximos podcasts, postagens no blog e vídeos do quadro Stop Motion que posto no YouTube. Um grande abraço e até o próximo podcast.